Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui eu vou ajudar você a desvendar os mistérios e os meandros para fazer a sua primeira apresentação ninja. Ou seja, uma apresentação visual que prende a atenção do teu público e dá visibilidade ao seu trabalho, tão eficiente quanto um ninja de verdade. Eu sou Wagner Rodeiro, educador, designer e especialista em apresentações corporativas. E o tema de hoje do nosso episódio é não sei ser espontâneo durante uma apresentação. O que eu faço? Como ser espontâneo? Como ter mais naturalidade na hora de apresentar? Como é que eu passo para fazer isso? Mas antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria já aproveitar e convidar você a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos, de todas as atividades que a gente está desenvolvendo aqui no YouTube e também para que você me siga aí nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Os links estão aqui também na postagem para que você possa ir lá e me seguir e aproveitar todo esse conteúdo que eu estou produzindo sobre apresentações e apresentações ninja, tá certo? Muito bem, vamos lá pessoal. Vamos entrar no nosso tema de hoje. Vamos definir um pouquinho o que é espontaneidade. O que a gente concebe como espontaneidade? Normalmente a espontaneidade está muito ligada a essa questão da naturalidade no falar, de você se expressar de forma tranquila, né? Às vezes a pessoa acha que, né, ser espontâneo é meio que enfrentar o perigo de peito aberto. Você consegue falar, ser espontâneo, se expressar, assim, sempre que bate pronto, já tem uma resposta. Ser espontâneo, ser direto, não titubear, né? A espontaneidade está muito ligada nesse sentido aí nas apresentações, com coragem, né? E o que caracteriza essa pessoa espontânea? Exatamente essa capacidade, né, de se expressar livremente, de não ter papas na língua, não no caso de papas de ferir alguém ou de querer, né, de estar querendo sempre revidar, mas de ter essa tranquilidade de se expressar, se expor, ter uma opinião, né, de estar ali, assim, se precisar fazer uma fala, a pessoa está ali à vontade para fazer isso, né, não tem receio, não tem essa questão de ficar titubeando e ficar meio assim em cima do muro, tá? Bom, por que esse tipo de característica, né, essa espontaneidade, ela é relevante para quando você está fazendo uma apresentação e por que tanta gente acha que não consegue fazer uma apresentação por conta que não tem essa habilidade? Bom, primeiro, por que é relevante? É relevante porque quanto mais natural você está falando com alguém, né, mais fácil é você criar esse vínculo, esse elo com a pessoa que está te assistindo, né? Então, assim, fica muito mais simples, mais fácil da pessoa entender o que você está falando. Você acaba gerando uma espécie... Você meio que tranquiliza a outra pessoa que está te assistindo a ter confiança no que você está falando. Quando você fala com naturalidade, tá? Quando você fala assim com espontaneidade, né? Ser espontâneo para falar, você transmite essa naturalidade no falar, tá? Você transmite essa capacidade assim, não, ok, eu estou aqui, eu conheço do que eu estou falando, sei do que eu estou falando, eu vou te passar aqui o correto. E isso cria essa empatia com o público que está te ouvindo, né? Que está te assistindo. Você acaba criando essa relação mútua. E quanto mais empatia você acaba criando com o público, e empatia que não é no sentido de ser assim agradável, né, de você ser assim, legal, não é nesse sentido, é essa questão mesmo de confiança, de ser espontâneo, de ter tranquilidade no que você está falando. Isso gera essa capacidade de você, né, criar essa relação. Quanto mais o público sente essa naturalidade, mais a empatia ele sente, e isso retorna para você, tá? Você sente mais confiança ainda em falar, porque você está vendo ali na expressão das pessoas que estão ao teu redor que você pode sim se expressar de forma espontânea, né, de forma livre, sem muitos receios, de você estar ali se apresentando, se portando ali no meio daquelas pessoas, né? Bom, e aí, por que muita gente acaba acha que não tem essa capacidade? Porque normalmente o ser humano tem essa trava, né, de se expor. Isso alguns estudos dizem que isso vem até
de uma coisa meio natural, né, dos seres primatas, né, de se esconder, de fugir, né, de situações de perigo e tal. E até alguns dizem, né, alguns especialistas dizem que depois do medo da morte, o medo de se expor, o medo de falar em público é um dos maiores medos que a gente tem na vida, né? Por quê? Porque causa aquela questão dos olhares, né? Por isso que a pessoa diz que não é espontâneo, porque ela tem medo daqueles olhares das pessoas ali que estão querendo entender o que está acontecendo ali, né? Daquele assunto que está sendo defendido, por que aquilo está acontecendo daquela forma, né? Por que né, querem entender aquilo, e aí na nossa cabeça a gente aciona aquele pensamento negativo do julgamento. O que será que eles estão pensando de mim? Então acaba tendo isso, né? Então por que algumas pessoas acham que não tem isso? Porque acabam travando, né? Acabam, por conta desse medo, né, ficam receosas e aí acabam falando ou muito devagar, né? Ou acaba falando muito rápido assim para acabar logo aquele momento de aflição, porque acaba logo essa apresentação. Então, a pessoa sente que não é espontâneo desse nível, né, para ir à frente, acaba se travando, se podando a sua própria comunicação nisso, né? Acaba perdendo as oportunidades de se expor, né? E aí eu pergunto, né? Será que existe algum meio, alguma forma da gente adquirir espontaneidade? Aqui algumas vezes nesse programa a gente já falou sobre a questão de talentos e dons, né? Tivemos um programa aqui falando sobre isso. O dom, algumas pessoas têm realmente o dom da espontaneidade, já é natural para elas se expor, se colocar, algumas outras não. Precisam, né, treinar, precisam desenvolver esse talento. E assim, como o dom, né? Quando a gente falou do dom de apresentar, a espontaneidade também é uma possibilidade de talento, né, que você pode se desenvolver, você pode colocar. É possível. Por que eu digo que é possível? Porque eu vejo em mim mesmo. Eu não era assim tão espontâneo para chegar aqui na frente da câmera e gravar esse programa para vocês. O que aconteceu foi que eu fui me treinando, fui desenvolvendo esse talento ao longo do tempo para que eu pudesse falar naturalmente aqui na frente da câmera, expor as minhas ideias, as minhas propostas, meus pontos de vista aqui com vocês e até no meu trabalho também, na hora de fazer uma apresentação, ficar mais tranquilo, ficar mais espontâneo. Dizer que o ser espontâneo a gente está assim 100% relaxado é muito relativo, tá? Talvez a pessoa que tenha muitos anos de prática tenha menos tensão do que uma que tem menos tempo de estrada e menos prática de andar, né, de falar em público. Porque esse medo de se expor, como eu disse, ele é meio que enraizado aí nos nossos genes, né? Vem dos nossos antepassados e ele sempre vem. Sempre que a gente começa a falar, eu mesmo, na hora que eu vou me colocar à frente, seja numa turma, né, para fazer uma apresentação presencial, seja no trabalho, seja aqui, tem um pequeno receio. Sempre vem aquela vozinha interior que fala assim, nossa, não faz isso, se esconde. Não, esconde aí atrás, não liga essa câmera não. Né? Mas a gente pode sim se sentir mais confortável porque a gente pode treinar essa habilidade. A gente pode sim ser mais espontâneo, colocar mais espontaneidade nas nossas falas, colocar mais espontaneidade naquilo que a gente está falando. Só para a gente fazer um parâmetro aqui, pensa o seguinte: normalmente nós somos espontâneos em alguns ambientes, né? Às vezes no ambiente familiar, no ambiente entre amigos, você acaba sendo mais espontâneo, você tem aquela liberdade de falar uma bobagem ou outra, né, com seus amigos. Então você tem essa capacidade sim de ser espontâneo, de se portar na frente de alguém de forma tranquila e natural. Tá? Então o que você precisa fazer é treinar isso e, de uma certa forma, meio que encarar aquele ambiente, às vezes de uma apresentação, de um lugar de exposição, com mais naturalidade, né? Com mais capacidade assim de você estar ali de forma espontânea, como se você estivesse falando com outras pessoas, né? Mais próximas de você. Então você tem que ter isso em mente e treinar bastante. E vamos passar aqui, acho que um passo a passo, para que a gente possa dizer como é que você pode ser mais natural, né, durante uma apresentação. Como é que você consegue ser mais natural? Bom, primeira coisa,
que eu sempre digo, antes de ser espontâneo, e é um dos grandes medos, né, que a gente fala que dá branco, que dá, né, na hora de falar a gente dá branco. Primeiro a gente tem que dominar o assunto ou o conteúdo que você vai falar. Esse é o ponto básico para ser espontâneo. E ser espontâneo nesse sentido como é que você vai ser dominando o conteúdo, né? Estudando, como é que você vai ser mais espontâneo? Primeiro que se você conhece daquilo que você fala, você tem propriedade para falar sobre aquilo, né? Você não é um cara que está ali no achismo, né? Que vai, eu acho, mas eu não tenho certeza. Sabe, você já viu aquelas apresentações que o cara começa assim, não, então talvez isso aqui seja bom, mas eu não sei. Então isso não passa confiança. Lembra que a gente falou aqui da espontaneidade, da naturalidade, em que é preciso que você transpareça esse conhecimento, né, essa naturalidade para o público. Você vai transparecer isso e transmitir isso quando você for capaz de dominar, né, de ter aquela capacidade de saber do que você está falando. Você precisa saber, você precisa estudar, você precisa se preparar. Claro, em alguns momentos você pode ser convidado a fazer uma fala de improviso, e improviso é um pouco diferente de espontaneidade, né? E o improviso aqui é quando você não está preparado. Claro, no caso do improviso, é sempre bom que a gente carregue o que a gente já tem de domínio do assunto e não entrar em pedaços ou pormenores que você não sabe. Se você não sabe, seja espontâneo para dizer que você não sabe. Mas, no caso mais tradicional de uma apresentação, você vai, estuda, se prepara, faz os seus slides, domina o assunto, e aí sim, você vai ter espontaneidade, você vai conseguir falar sobre aquilo de forma bem tranquila. O segundo ponto é fazer um bom planejamento, claro. A gente está falando aqui de domínio, eu meio que falei um pouquinho sobre isso, mas você olhar para aquele tempo, para aquele público, qual é o objetivo que você vai falar, o que você vai transparecer para naquela apresentação. Então é importante você fazer o planejamento, né? Ter ideia de como que você vai se portar, quais são as formas e a maneira que você tem para se expressar, né? Dependendo do contexto onde você está, se é um contexto de trabalho, né? Um pouco mais formal, se é um contexto às vezes de uma aula que você está dando, seja no ambiente de trabalho, seja em ambiente, né, escolar, universitário. Então tudo isso leva em conta. Então você tem que planejar bem. Se você planejar bem, você tem aí já grande chance de ser mais espontâneo, de não travar na hora de falar, de se expor às pessoas que estão ali ao seu redor. A terceira coisa, e que eu falo sempre, eu dou essa dica para quem vai apresentar, é sempre você chegar mais cedo ou estar no local, seja ele presencial ou hoje, né, que a gente está nesse ambiente virtual, né, estar um pouco antes naquele ambiente virtual para conhecer a ferramenta. Estar antes para quê? Por que é legal você chegar antes? Primeiro, para você se ambientar, né, no caso presencial, saber onde é a localização do púlpito, por exemplo, do lugar, da mesa onde você vai sentar, onde você vai ficar em pé, do palco onde você vai fazer a tua apresentação, ou seja, numa sala de reunião, por exemplo. Veja ali como é que está aquela disposição das mesas, como está a disposição das cadeiras, onde as pessoas vão sentar, se tem cadeira para todo mundo, se não vai ficar ninguém de pé. Normalmente em reunião você tem uma quantidade X de pessoas convidadas, em apresentações às vezes para um grande público talvez não, mas você tem uma ideia, às vezes os organizadores, então é bom perguntar antes para eles como é que você pode arranjar às vezes novas cadeiras em novos lugares para quem vai participar, né? Você pode também preparar os lugares onde você vai deixar as suas colinhas, vamos dizer assim, né? Ou o seu guia, né? O roteiro que você tenha preparado, né? Onde que vai ser projetado os slides, como que você vai ter acesso a esses slides presencialmente. Você vai usar um passador, você mesmo vai poder controlar, vai ter um operador e você vai ter que ficar interagindo para que nada desses assuntos seja tipo uma surpresa para você durante a apresentação, para que isso possa ocorrer tudo de forma muito natural, né? Que você possa assim estar ali já inteiro, e também para você se ambientar. No ambiente virtual já é um pouquinho diferente, mas as regras são bem parecidas, porque você pode, primeiro, conhecer o software, né? Hoje a gente tem milhares de softwares aí para fazer reuniões virtuais, tem Google Meet, tem o Zoom,
Tem o Microsoft Teams, que agora está muito difundido por conta de estar incluso aí nas empresas que têm acesso a essa suite Office. Ele está muito difundido, né? Até na escola dos meus filhos está sendo difundido aí o uso, né? As aulas online acabam acontecendo pelo Microsoft Teams, então você tem essa capacidade aí de conhecer. Por quê? Cada ferramenta tem alguma característica diferente. Onde você faz para... Tem um barulho aqui, eu vou repetir. Cada software tem características diferentes, tá? Você tem, às vezes, onde que você aciona o microfone, tem uma interface diferente, né? Onde que você faz para compartilhar a tua tela, né? Como é que você faz para ver as pessoas, que é importante também no ambiente virtual, mesmo compartilhando a tela, como é que você vai conseguir ver as pessoas que estão ali junto com você, né? A mesma distância é importante. Até eu gosto, quando antes de começar a fazer uma apresentação, se for para uma apresentação para um público grande, né, dá aquela interatividade, faz um quebra-gelo para você ver as pessoas, sentir a energia dela. A gente está falando aqui que espontaneidade é muito essa troca de energia que a gente faz, né, entre apresentador e público. Então, você tem que ver um pouco. Mesmo que durante a apresentação o outro vá lá, fecha a câmera e fique só a imagem, né, aquele rostinho, é importante que você veja. E assim, ficar à vontade, né? Se você for dar um curso, quais as ferramentas que são possíveis, se dá para dividir os participantes na ferramenta, fazer salas. Eu sei que o Zoom e o Teams conseguem fazer isso, não sei se o Google Meet não tem esse conhecimento, mas acredito que pelo menos a versão gratuita não tenha essa capacidade. Também ver se o software suporta, né? A gente falou aqui da questão de cadeiras e das pessoas ficarem à vontade, né, para te escutar, que é muito importante. Isso também é importante ver a questão de ocupação virtual, se a sala comporta, né? Dependendo aí do software, tem uma quantidade limitada, ou o tempo é limitado se você está usando uma versão gratuita. Então é muito importante que você faça com que esse ambiente esteja já habituado a você. Claro, quanto mais você usar, mais você vai ficar mais tranquilo e mais espontâneo para saber para onde. É legal também olhar para onde é que está a câmera. Está aqui em cima do notebook? Tem notebook que está em cima? Tem notebook que está embaixo, que você olha aqui? Então você tem que olhar. O ideal é que você olhe para a câmera, né? Que você veja as pessoas, é importante. E para ser espontâneo, para a gente sentir aquele feedback de volta, é muito importante que você olhe para as pessoas, para que você veja com elas onde que elas estão, tá? Mesmo que virtualmente. E presencialmente também, você precisa olhar para as pessoas. Não adianta querer ser espontâneo olhando para o chão. Então você precisa olhar para as pessoas. Então é muito interessante chegar mais cedo, às vezes uma meia hora antes, se você, né, presencialmente uma hora antes, às vezes quando não começou o evento, virtualmente às vezes uma meia hora, uns 15 minutos, dar uma vistoriada, né, em tudo, para você saber se está tudo funcionando ou não, como é que as coisas estão ali acontecendo, né? E o quarto ponto eu já falei, mas eu vou reforçar aqui com vocês, que é a questão do treinamento. Ser espontâneo parece um contrassenso aqui, mas ser espontâneo requer treinamento. Quanto mais você se expõe, quanto mais você busca falar em público, mais você vai ter a capacidade de se expressar melhor, mais você vai poder estar ali, né, de forma à vontade, porque aí você já vai estar meio que dominando aquele ambiente, né? Você já sabe o que vai acontecer, o seu cérebro já tem mais ou menos, ele acaba meio que bloqueando aqueles instintos primitivos de autopreservação, de se esconder, e você já sabe aquilo. Então você tem que treinar. E sempre eu falo, não perca as oportunidades de falar, tá? De se expressar. A gente viveu e talvez ainda viva muito numa sociedade muito repressora, onde a gente, né, por conta da escola que mandava a gente só ler o livro e ficar ali quieto, a gente não se expressa, a gente não fala o que sente, a gente não fala o que pensa. Então é importante que você se exponha, claro, com ética e com parcimônia, né, eu diria com senso de noção, para não falar bobagem, mas mesmo que você às vezes ache que é lógico, quando eu falo bobagem aqui, não é que você não possa falar coisas que talvez possam ser uma dúvida, ou possa ser algo que você não tenha tanta certeza, mas você pode apresentar e seja claro a isso, né? Tenha coragem de dizer, olha, eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que poderia ser isso. E não se sinta envergonhado se alguém te corrigir sobre isso, né? Claro,
que a correção tem que vir de uma forma adequada, né, e um feedback adequado, né? Se for um feedback mais agressivo, tenha cuidado e não se limite por isso, tá? Isso provavelmente ele é agressivo não por sua causa, mas por conta da própria pessoa, tá? Então, assim, se exponha, né? Tenha capacidade. E você pode, né, se preparar, às vezes, a reunião aqui vai falar sobre, sei lá, o projeto X, então eu vou tentar me inteirar um pouco mais e quem sabe, se eu for convidado a falar ou se eu achar que tem alguma coisa a acrescentar, eu posso falar. Você não precisa começar exatamente com apresentações para 20, 30, 40 pessoas. Você pode começar com uma apresentação, não uma apresentação, perdão, uma pequena reunião. Alguém está falando e você, olha, eu acho que isso aqui poderia contribuir e falar, não ter medo, né, de expor as suas ideias e se colocar ali. Isso começa aos poucos a soltar a sua capacidade expressiva, né, de comunicação dentro do teu ambiente de trabalho. Você começa a se expor mais, a dar mais visibilidade para você, né? E aí sim, poxa, precisamos de alguém para fazer uma fala tal. Se ofereça, né? Mas Wagner, eu morro de medo, sou tímido. Cara, tímido não pode se esconder na própria casca. Se você está se escondendo na casca, você nunca vai se livrar dessa timidez. E aí tem a questão de você querer. Você quer realmente sair dessa casca? Você quer realmente mudar? Você quer realmente fazer uma apresentação que as pessoas te notem, que você, né, pegue as pessoas pela mão, digamos assim, né, metaforicamente, né, para que elas vão no seu conteúdo? Você precisa começar a fazer. Com certeza, eu posso já te tranquilizar. Talvez as primeiras vezes não sejam assim a perfeição 100%. Mas, como diz aquele velho deitado, o ótimo é inimigo do bom. Então eu preciso começar. Quando eu começo, daqui a algum tempo, depois de 10, né, sei lá, 5, 10 vezes que eu começo, a coisa melhora. Eu tenho muito mais tranquilidade, muito mais espontaneidade, que é isso que a gente às vezes acaba buscando, ser mais espontâneo, ser mais tranquilo. Então, vá se expondo. Não deu certo, fiquei travado e tal. Cara, não tem problema, essa foi a primeira vez. Você foi lá, você entrou na arena. Você entrou lá no meio dos leões e sobreviveu. Isso é muito mais importante do que simplesmente achar e ficar calculando na tua cabeça como ser espontâneo. Você vai ser espontâneo à medida que você estiver lá, falando para as pessoas, falando para o teu chefe, falando para os teus superiores. É lá que você vai ter a espontaneidade. A espontaneidade, ela é uma capacidade, né, ela é uma habilidade que você pode se treinar. Eu estou falando isso aqui durante todo esse programa e quero que você ponha isso bem na tua cabeça. Você pode sim treinar a espontaneidade. E uma última coisa que se eu posso falar aqui sobre espontaneidade e que ajuda muito quando você quer ser mais espontâneo, mais tranquilo nessa questão de se expor, tente mudar uma chavinha dentro da sua cabeça. Eu sei que às vezes isso é um pouco mais complicado, e quando a gente fala, né, de traumas e coisa assim, as pessoas falam, mas você não me conhece, você não sabe da minha vida. Eu realmente não conheço, não sei da tua vida, mas o que eu posso dizer é uma coisa que funciona para mim e que me ajuda muito. É a gente mudar essa chave na cabeça de que a apresentação é um tormento, sabe? Que a apresentação é um sofrimento, sabe? Que eu não tô ali sofrendo, que eu tô ali, não, que é um martírio. Cara, não ponha isso na sua mente. Se você já entrar com esse pensamento, realmente, aquela apresentação vai ser um martírio para você. Você vai penar, você vai passar ali pelo pão, né? Você vai comer o pão que o diabo amassou. Agora, se você conseguir mudar a tua chave dentro da tua mente e encarar aquilo como algo prazeroso, como algo às vezes normal, talvez você não consiga ainda no primeiro momento como algo prazeroso, como algo gostoso, né, de poder se expressar, talvez como algo natural da tua vida, como algo que você possa, que faz parte do dia a dia. Falar com as pessoas e se expor faz parte natural da vida, né? Então, se você quer conquistar alguma coisa, você tem que falar, você tem que se expressar. Então, você pode sim se colocar, mudar esse pensamento. Claro, não é fácil, não é do dia para a noite, não é uma receita mística e mágica que vai, não, a partir de agora, beleza, eu deslanchei, vou falar e pronto. Não, não é isso, não é dessa forma que vai funcionar, tá? O que vai funcionar é você,
aos poucos, sempre, tenta mentalizar. Eu estou aqui fazendo uma coisa normal, uma coisa prazerosa. Eu estou crescendo individualmente, como pessoa, como comunicador. Né? Todos nós somos comunicadores. Por mais que a gente talvez não trabalhe no rádio, na televisão, não faça um programa aqui na internet, não tenha um site, todos nós somos comunicadores, todos nós precisamos da comunicação para falar. E as apresentações, né, dentro desse ambiente corporativo são muito importantes para isso. Né? Essas falas, se colocar. Então, encara como algo prazeroso, algo normal, algo que você vai crescer com isso. Né? Que vai, é difícil, dói, machuca, sim, mas nada que a gente ganha vem de graça. E se veio de graça, a gente não dá valor. Quando a gente dá de graça, né? Quando a gente ganha alguma coisa de graça, normalmente a gente nem... não, eu nem me esforcei para isso, né? É aquele brinde no McDonald's. Joga essa porcaria aí fora aí, porque essa brincadeira é coisa de criança. Meu filho? Essa voz foi ridícula, mas tudo bem, a gente mantém aqui mesmo, né? no programa. Mas é isso, tá? Encare como um prazer. E assim, se você tentar seguir esses passos aqui que eu falei, então tenta dominar o assunto, planeja bem antes, chega mais cedo, se prepara, conhece o ambiente, treina, se expõe, bota a cara aí mesmo na frente da tela, né? Aproveita, assim, quem está em home office, aproveita que você pode usar a câmera, que às vezes não está a pessoa na sua frente, já começa, vai falar na frente da câmera, tá? E não tenha vergonha de errar. O importante não é errar, o importante é aprender com os erros. Tá? E última coisa, não se esqueça de encarar todo esse processo como algo prazeroso. Você precisa sim ter essa mente aberta para olhar e falar, eu talvez não tenha saído tão bem dessa vez, mas eu cresci, eu aprendi e eu fui vitorioso de uma certa forma. Eu aprendi e na próxima eu vou melhorar. Então é isso que a gente tem sempre em mente. Nas nossas apresentações, e eu diria que para a vida, tudo é um grande aprendizado. Então aprenda, né, a ser espontâneo, a buscar a espontaneidade no seu dia a dia. Tá certo? Bom, pessoal, isso era aí o nosso tema de hoje, né, do nosso segredos.ppt, deste episódio, né, que nós estamos aqui falando. Vocês gostaram? Gostaram do tema? Querem mais sobre isso? Deixa aqui, né? Põe aqui nos comentários, me diga o que vocês acharam sobre esse programa, se a gente fala mais sobre isso, o que vocês querem ver mais aqui no segredos.ppt, tá? Se tiver alguma dúvida, algum elogio construtivo, por favor, né? Vamos manter o nível aqui nos comentários, tá? E se você tem mais algum outro assunto que queira que eu fale, põe aqui também nos comentários que eu vou ler todos eles e que, se eu puder, com certeza vou responder para você também a maioria, né? Vou tentar responder a maioria dos comentários, tá certo? Eu não quero também, antes de encerrar, deixar de fazer novamente aqui o meu convite para você para se inscrever aqui no canal, tá? Clicar no sininho e acompanhar todas as nossas lives, os vídeos que a gente posta aqui, tá bom? E também me segue lá nas minhas redes sociais, tá? Lá no Facebook, no Instagram, você pode me seguir lá também e a gente vai trocando essas ideias aqui sobre apresentações. Quero falar mais aqui sobre apresentações ninjas para vocês, tá certo? Gente, muito obrigado por terem assistido esse episódio até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Espero por vocês aqui em mais um episódio de segredos.ppt. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Um abraço. Fui!